O Uruguai é um dos menores países da América Latina, para ser mais preciso, o segundo menor país, mas que atualmente vem se destacando como o melhor e mais seguro país do continente quando se trata de democracia e economia, ou seja, tudo que um bom país precisa para ser atrativo e próspero. Mas o passado deste país se confunde com os demais da América Latina por toda a fase conturbada de golpes e ditaduras. Mas o que está acontecendo hoje no Uruguai é algo que você precisa saber e entender, pois ele vem se destacando em meio ao caos atual da América Latina e ganhando o status de Suíça da América. Então vamos entender tudo isso agora. Hoje, com 3,5 milhões de habitantes, o Uruguai é um país exemplo, mas que no passado já foi território brasileiro. Isso mesmo, o Uruguai fazia parte do Império do Brasil, que conseguiu sua independência oficialmente em 1828, após anos de conflitos e processos que envolveu países como Espanha, Portugal, Argentina e, claro, o Brasil. Período conhecido como a Guerra de Cisplatina. Ao fim disso tudo, nasceu a República Oriental do Uruguai. E como todo bom e velho país aqui da América Latina, o Uruguai seguiu seu caminho com constantes conflitos internos e sem crescimento, até desencadear uma guerra civil que durou quase 13 anos. O motivo era a polarização entre dois partidos que queriam o poder. Isso atrasou imensamente a população do Uruguai de crescer e prosperar. Ao fim deste período, o país se reestabeleceu em ordem, mas ainda assim com baixo crescimento. E ainda com fortes disputas políticas entre os partidos blancos e colorados. Nas décadas à frente, o país foi se tornando um grande exportador de produtos primários como carne e lã, sendo bem dependente deste mercado para manter crescente sua economia. Foi então que, ao final da década de 20, veio a crise de 1929 com a quebra da Bolsa Americana, que abalou a economia do mundo e assim fez as exportações do Paraguai caírem até 40%, fazendo o país novamente passar por fases precárias sem crescimento. Isso era algo comum em países que se industrializavam tardiamente. O Uruguai, assim então, tomou políticas protecionistas para dificultar a importação e estimular o comércio interno. A princípio pareceu dar certo, com crescimentos de 8% ao ano nas indústrias, mas com um mercado interno pequeno tendo cerca de 90% de seus produtos manufaturados sendo consumido apenas pela população do país, o crescimento foi cessado anos depois. E nos anos 50 e 60, o país se via ainda estagnado, o que desencadeou mais um período sombrio na história do Uruguai. Vindo de décadas de instabilidade política e econômica, o Uruguai nos anos 70 sofria inclusive com ataques de guerrilhas urbanas de esquerda. O governo da época então suspendeu a Constituição e lançou um período autoritário de regime militar em 1973 para manter o controle. Curiosamente, neste mesmo período, aos mesmos moldes, o Brasil, a Argentina e o Chile passavam pelo mesmo momento de período militar. Basicamente, isso se deu pelo grande movimento de revolução que começou lá em Cuba com Fidel Castro no final dos anos 50 e foi se alastrando pela América. Bom, neste período, o Uruguai, com seu governo militar, tomou bastante dinheiro emprestado, principalmente com os Estados Unidos, e tentou abrir seu mercado, mas com uma abertura abrupta acabou acarretando em quebra de empresas uruguaias que não aguentaram a competição, o que gerou grande taxa de desemprego no país e uma queda de 20% do PIB naquele período. Isso enfraqueceu o governo militar que em 1984 deu início à redemocratização. Era o fim do período militar e da ditadura no Uruguai. E agora, será que o país cresce?
Com a redemocratização do país e um governo mais à esquerda eleito, novas políticas foram implantadas, mas o país ainda estava afundado em dívidas públicas do período anterior. Assim, o Uruguai ainda seguia patinando na economia. E com a crise de 2002 na Argentina, fez o Uruguai passar ainda mais aperto por ter os hermanos como seu vizinho e parceiro comercial. Nesta época, houve também uma corrida bancária no país, trazendo uma grande instabilidade fiscal, como bloqueios e quedas de depósitos bancários. Mas a grande virada veio em seguida. A partir de 2003 e 2004, o governo tomou medidas de austeridade fiscal, reduzindo gastos públicos, estabelecendo metas de inflação para não perder a linha e trabalhou na estabilidade do câmbio e a reestruturação das dívidas públicas. Tudo isso aproveitando o boom das commodities da década de 2000, período em que as exportações para a Europa e resto do mundo estavam em alta, e o Uruguai finalmente soube usar muito bem a geografia de sua localização com sua grande saída para o Oceano Atlântico. Sendo assim, o mercado de exportações do Uruguai foram diversificados a fim de reduzir a dependência da Argentina e do Brasil. A pobreza foi reduzida de 33% em 2002 para 21,7% em julho de 2008, enquanto a pobreza extrema caiu de 3,3% para 1,7%. Em 2005, o Uruguai foi o maior exportador de softwares da América do Sul. A economia cresceu a uma taxa anual de 6,7% durante o período de 2004 a 2008, e um dos pontos fortes que fez o país continuar crescendo foi principalmente sua modernização portuária. O Uruguai se tornou um dos principais pontos de importação e exportação da América Latina, justamente por causa de seu principal porto, o Porto Marítimo de Montevidéu, o mais avançado e eficaz da América Latina, localizado sobre o Rio da Prata, na baía da cidade de Montevidéu, tendo acesso às principais hidrovias do continente em uma importante zona de trânsito de cargas do Mercosul. Seus cais podem lidar com navios de grande porte. 9 guindastes permitem de 80 a 100 movimentos por hora, isso graças ao fato de ser um porto natural que não necessita de uma dragagem periódica, e por ser um porto apto para embarcações de grande porte, pode competir com o Porto de Buenos Aires. Ademais, o Porto de Montevidéu funciona 24 horas durante todo o ano, em virtude da escassa probabilidade de ventos ou tormentas que impliquem na suspensão das operações portuárias. Historicamente, este porto foi um motor impulsor do desenvolvimento da economia uruguaia, o que não para por aí, pois ao todo o Uruguai possui 8 portos ao longo de sua costa. Mas tem mais um pequeno grande detalhe que fez estes portos serem primordiais no crescimento do país, pois nessas regiões portuárias foram estabelecidas 11 zonas de livre comércio e produção, funcionando como regime de zona franca, sendo assim oferecendo inúmeros benefícios alfandegários e fiscais, como livre entrada e saída de produtos e bens com isenções fiscais, como a exemplo do título de Porto Livre, pelo qual o trânsito de cargas pode ser mobilizado sem restrições aduaneiras, gerando muito emprego e crescimento com baixa burocratização. Com tudo isso, essas zonas de livre comércio do Uruguai fez a região se tornar um dos principais centros industriais da América Latina, atraindo bilhões de dólares em investimento estrangeiro nos últimos anos, que juntamente com isenções fiscais transformaram o Uruguai em um atrativo paraíso comercial para empresas que querem se estabelecer no continente sul-americano. Com todas essas mudanças econômicas no país, ocorreu algo natural: o crescimento do turismo e também a procura por cidadania, sendo que em 2011 e 2012 o Uruguai foi incluído nas listas de os 10 melhores destinos do mundo em desenvolvimento. Esta é uma classificação produzida pela revista Ethical Traveler e é baseada em um estudo feito nas nações em desenvolvimento de todo o mundo para identificar os melhores destinos turísticos entre elas. Além disso, publicações como o portal Huffington Post, que já recomendou o país como um bom destino para pessoas que estão procurando uma aposentadoria tranquila e divertida, pagando impostos razoáveis.
Bom, e finalizando todo este conceito de virada de chave do Uruguai, não podemos deixar de citar os resultados atuais que tudo isso trouxe ao país. Em 2020, o presidente eleito e atual tem como rumo também a responsabilidade fiscal e continuação das políticas econômicas liberais, o que fez somente em 2021 o país ter um aumento de 151% em investimentos estrangeiros, consolidando ainda mais sua estabilidade fiscal, se tornando também o país menos corrupto da América Latina e o primeiro em transparência, ostentando também a maior renda per capita do continente e sendo o segundo país sul-americano com maior liberdade econômica, ficando atrás somente do Chile. E talvez o ponto mais importante disso tudo: o Uruguai é hoje o 11º país do mundo em quesitos de democracia, recebendo o título de democracia plena e estabelecida, ranking que o Brasil ocupa a 51ª posição, com o título de democracia falha, juntamente da Argentina, em 50º lugar. Bem, estes foram os principais detalhes que levou o Uruguai a se tornar um lugar próspero na América. Em meio a tanto caos e autoritarismo no continente sul-americano, o Uruguai surge como uma esperança e exemplo para as demais nações e seus povos. E você, gostaria de ver o Brasil tomando este rumo? Comente aí embaixo o que precisamos fazer para seguir caminhos mais livres e prósperos. E se este vídeo te inspirou a pensar que podemos ainda mudar para melhor, compartilhe com alguém que também possa gostar deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Aqui falamos sobre economia, tecnologia, geopolítica e grandes histórias. Neste que foi mais um episódio de Incríveis Números. Obrigado pela sua companhia e até mais!